E também vira aquela coisa, né, Ivan? A esquerda já tem, dando inclusive bastante razão para vocês, a esquerda já tem um consenso no candidato presidencial, o PSOL, ao que consta, não vai sair com candidato próprio, ainda por cima fragilizar o partido não faz sentido, vocês têm que tensionar do ponto de vista programático, né? Claro, o programa nós discutimos a qualquer momento, mas nós não estamos fazendo exigências drásticas, como o nosso diálogo aqui está provando. Entende? Quer dizer, às vezes você precisa dar opinião, fazer enfrentamentos que o governo, na administração da sua governança, não tem condições de fazer. Entendeu? Numa CPI ou na tribuna da Câmara dos Deputados do Senado e assim por diante. Então, a ideia de federação ela pode ser boa em algum momento, mas a federação, o PT não precisa disso, nem o PSOL, minha opinião. Entende? Se você alcança a cláusula de barreira, você vai fazer uma campanha complementar. Essa é a minha palavra. Tá, deixa eu tirar uma dúvida aqui, Pedrão. Fica à vontade. Eu vou fazer eu não quero monopolizar, tá, Marcelo? Vamos intercalando, vai lá. Não, eu não quero citar nomes, deputado, porque eu não quero ser deselegante, mas eu quero ver o que o senhor, se é que o senhor vê a coisa como eu vejo. Algumas pessoas novas ingressando, recém-ingressos aí no PSOL, que parece que não estão muito afim de apoiar o Lula. O senhor reconhece que existe isso? O senhor sabe se existe isso ou eu estou viajando? O pessoal até que tem um certo apelo de redes sociais e tal, e que parece que gosta de dar um fogo amigo no Lula, sempre dizendo que é governo neoliberal. Não sei se o deputado sabe de quem eu estou falando. Eu não quero ser deselegante de citar. Tem muita coisa que você está falando. Você tinha petistas de carteirinha, entende? Que tinham sites até 6 meses atrás, que atualmente vem no maior inimigo, entende? O neoliberalismo do governo Lula, não do mercado financeiro. Eu acho que o governo faz muita concessão na parte econômica, mas isso é o dever. Eu discuti a reforma tributária lá direto, é o cara que mais atacava pela esquerda e tal, mas você não tem correlação de força para vencer, entende? Um centrão, tá? Então, você tem que ter ganhos, e nós tivemos, por exemplo, na reforma tributária, eu sozinho consegui botar para votar taxação de grandes fortunas. Nós fomos derrotados, só tivemos 130 votos. Você está entendendo? Ou então aumentar os impostos de transmissão inter vivos. Aqui em São Paulo é vergonhoso. Nos Estados Unidos, na Europa, é 40% imposto de herança. Aqui em São Paulo, no estado, é 4%. Na média nacional, vai até 8%. Veja você que vergonha. Nós elevamos tudo para 8%. Foi uma pequena vitória, você está entendendo, que você obtém com luta. Agora, não adianta você achar que é só vontade de implantar uma política antineoliberal. Exato. Porque isso não é reconhecer que o mercado é muito forte, que a extrema-direita, o domínio dos meios de comunicação, entende? E o ultraneoliberalismo incrustado na extrema-direita e na direita não será batido de uma hora para outra, vai ser no embate da luta de classes como um todo, entende? Então, nesse momento, nós vamos fazer propostas à esquerda, vamos tentar empurrar, criar movimento de massa que legitime essas coisas, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que você tem uma correlação. Então o governo precisa tentar ganhar, e para isso ele precisa ganhar corações e mentes. Entende? Então, os corações e mentes não são só da esquerda ou do que nós pensamos, e podemos ter razão. Então, eu vejo assim essa questão. E, deputado, você enxerga... a gente está na expectativa agora dessa delação do Daniel Vorcaro. Você enxerga uma nova Lava Jato no horizonte? Bom, o lavajatismo teve foi o auge. Eu, quando me lembro da Rede Globo e aqueles tubos de petróleo da Petrobras saindo milhões de notas de dólares,
e etc. Aquilo foram 3 anos, entendeu? Uhum. De fundo de tela e tal. Eles criaram um imaginário de Lava Jato, entende? É como eu disse para vocês, eu era o único deputado que não foi tirar fotografia com o Moro, que o Onyx Lorenzoni ficava chamando todo mundo. Falei, esse cara é um picareta. Entende? Quando saiu a Vaza Jato, só confirmou as minhas suspeitas. Agora, eles se desmoralizaram bastante, entende? O Moro, o Dallagnol, são figuras. Primeiro, eu acho que eles são fracos politicamente, fracos. Né? Vejam, caras que pensaram em trazer 2,5 bilhões do FBI americano para formar um partido da Lava Jato, entendeu? Isso que eles queriam. Isso que foi barrado pelo Supremo. Eles tinham um projeto de poder, né, Ivan? Era uma república de procuradores e juízes. E juiz, eu cheguei a ler, Zombardo, fiz questão de ler, porque como eu fui da CPI, eu fui muito a Curitiba, quando eu vi aqueles filhos de Januário, eu tenho chamado, a vontade de falar, filhos da, entendeu? Porque era demais, entendeu? Era demais. Cada diálogo que você via ali, entende? E um bigodinho assim, que parecia o mais sério, depois fica dando palestra aí, ganhando milhares de reais. Então, isso tudo mostrou o seguinte: foi uma grande armação, entende? Para prender o Lula, para tirar do jogo, entende? Que ele ganharia a eleição em 2018, e daí dar um rumo com o Temer, que era, digamos, ajustar o neoliberalismo para ele deslanchar. Só que não é bem assim também. Não é bem assim. Porque não dá para deixar o povo na lona o tempo todo. O mapa da fome, entendeu? Não ter. É um absurdo o que eles fizeram. O governo Temer tinha 2% de popularidade, era um horror, entende? Então, é claro que a grande mídia operou, o mercado operou, apesar do Bolsonaro golpista, fascista e etc. É a lógica dele, não tem tu, vai tu mesmo. Agora é o Flávio Bolsonaro, entendeu? Então, eu acho o seguinte: o lavajatismo puro, como ele foi, eu acho que ele não tem condições de prosperar. Mas o que a Globo tentou fazer, entende? Nesse PowerPoint, é um indício de que eles podem fazer. Segundo, todos esses analistas da Globo News, a maioria, né? Não vou citar todos, mas alguns, foram lavajatistas roxos, então, colunistas e tal. O que é? Eles não podem fazer, eles não querem se autoincriminar com a sua autocrítica, entende? Eu fui lavajatista, entende? Eu não percebi o que estava em jogo, na verdade. Então, eles continuam sendo aqueles que fazem a voz do mercado tentando ser democratas. Então, o lavajatismo pode sim surgir, mas ele deixou sequelas. Isso que eu quero dizer. Não é assim tão fácil, entendeu? Não é assim tão fácil. Mas é bom que a gente fique bastante atento, porque se tem duas coisas que deixam o povo muito agitado, excitado, é falar em corrupção, que é a rastilha de pólvora, entende? E segurança pública. Então, isso são as duas maiores preocupações atuais, você viu nas pesquisas. Não é educação, não é saúde, é segurança, porque mesmo os crimes que nós combatemos, nós somos protagonistas. Por exemplo, o problema das mulheres, essa epidemia de feminicídios, de violências dantescas contra mulheres e etc., entende? Cai no colo de quem é o governante, o incumbente, entende? Então, a insegurança do país. No Chile, na última eleição, era o principal problema, morre 6 em cada 100 mil no Chile. Então, é fácil de você causar esse espantalho. E a corrupção não precisa dizer, basta vir lá do Getúlio, passar pelo golpe de 64, tem o Collor, entende? Depois, aquela coisa toda. E você vai ver que sempre o problema do Brasil é a corrupção. Né? Então, isso tudo são bandeiras muito fáceis
e de descrédito da política, que é o pior, a despolitização da política, né? Então, todo mundo é ladrão e, se eu tivesse lá, eu também roubava. Essa que é a verdade. Tem até uma inveja disso aí. Entende? Então, é o taxista, entende? Que outro dia subo num táxi, uma pessoa me contando, não fui eu exatamente, mas podia ter sido. Sobe no táxi, o motorista se interessa, para onde a senhora vai? Eu vou para Brasília. Ele fala assim, terra de ladrões. Veja, o carimbo desse. O cara sai fazer uma viagem. Terra de ladrões. Exatamente. Então, isso é um perigo, né? Entende? Veja, você não discute os reais problemas da sociedade, entendeu? Como ter políticas públicas eficientes para todo mundo e tal. Então, é uma situação que a gente anda muito devagar para as exigências da vida, né, do brasileiro. Deputado, só para você ter uma ideia, deputado, o Moro, que eu sou aqui de Curitiba, o Moro está em primeiro lugar nas pesquisas. Sim, tá. E como é que você explica isso, né? Quer dizer, como é que a gente explica que uma coisa daquela está em primeiro lugar? Quer dizer, o que é isso, deputado? É só desinformação? É falta de caráter também? O que é? Porque, pelo amor de Deus, né? Veja, a informação sobre o desmonte da Lava Jato ficou num setor mais bem informado da sociedade. Você está entendendo? Ele não desceu. Segundo, não sei se está em todas as redes sociais a entrada do Moro no PL e do lado o Flávio Bolsonaro. E do lado de cá tem o Valdemar Costa Neto. Que ele falava mal no passado. Aí pegaram uma entrevista do Moro, quando ele caiu lá do Ministério da Justiça, expulso pelo Bozo, e ele falando, vocês vejam, a corrupção está direta no governo. O Valdemar Costa Neto é o chefe do PL, do partido do Bolsonaro, e agora está lá eles todos batendo palminha para a entrada do Moro no PL. Isso mostra um grau de baixa informação, né, das pessoas. E como é que a mulher do Moro mudou para São Paulo e teve 325 mil votos em São Paulo? Veja você. Entende? Algo que se produz. E agora ela voltou para ser vice-prefeita de Curitiba e foi derrotada lá. Entende? É disso que a gente está falando em todo lugar. É como se diz, por que o Lula tem muito voto no Nordeste? Porque a coisa é mais material lá, entendeu? É material. O nordestino se identificou com ele e se identificou com os programas que ele criou para pessoas que são excluídas, que são oprimidas, que são dos de baixo. Então, eu quero dizer que por isso que o Lula tem 70% nos grandes estados, quase todo o Nordeste, né? E isso significa o quê? Alguma coisa ficou gravada, entendeu? Por mais que você minta, rede social e etc., isso calou mais fundo. Até porque aqui no Sul, Sudeste, você tem muito mais classe média, sempre na vanguarda, na luta contra a corrupção e sonegando o imposto de renda. Exatamente. Mas, Ivan, retomando os teus anos iniciais de PSOL, ok, o lavajatismo está aí, a mídia corporativa está tentando reviver os velhos tempos. Por que raios os governos Lula e Dilma deram 6 bilhões para a Globo nos primeiros anos e no Lula 3, 463 milhões? Essa é a grande questão, né? Quer dizer, é a sobrevivência da governabilidade, né? Quer dizer, é para amansar o leão, para dar um melzinho lá. E ainda, quando você tem meia dúzia de portais aí da esquerda que vai se reunir com o Lula, dá um escândalo danado, estão financiando os portais, aí você vai ver. Gabinete do ódio petista, uns negócios assim. Gabinete do ódio montado. Quer dizer, ou seja, faz parte desse jogo e também da hegemonia da grande mídia. Né? Ela tem... eles são a imprensa profissional, o cacete que eles são profissionais, entende? Poucos jornalistas
desses são respeitáveis. Me desculpem, entendeu? Poucos. E eu conheço muito, porque eu estou há muito tempo no Congresso, convivi com muitos e tantos, entende? E eu digo para vocês que... Já viu muita coisa, né, Ivan? Já vi. Sobrevive quem se adequa, se adapta, entende? Ou veste a camisa mesmo. Então, basta você ver o que virou uma Jovem Pan, entendeu? Aquilo ali Deputado, agora, está faltando também, já pegando uma deixa aí no que você está falando, e não posso concordar menos, porque os parlamentares da esquerda fogem da mídia de esquerda, deputado. É uma luta... Eu não fujo, não. Não, você não, claro que não, tanto que você está aqui. Mas, em geral, deputado, a gente tem que matar um leão por dia e ninguém dá nem retorno. Pô, complicado, viu? Fala lá com teus amigos do Congresso, deputado, para eles nos atenderem. Não é nós, eu, o Pedro, é a mídia de esquerda em geral. Nós é que estamos levando o piano nas costas, no bom sentido, claro, fazendo a notícia circular e tudo mais, os caras nem escutam a gente. Às vezes eu tenho a impressão, Ivan, que assim, sim, o governo lança o mel para o leão ficar calmo. Mas tem alguns setores da esquerda que estão achando que acharam um tempo atrás que a Globo estava do lado do governo. Isso é real, eu concordo contigo, entendeu? Eu quero dizer que não se iludam com a grande mídia. O meu exemplo, vocês sabem que eu fui muito amigo do Genuíno, eu fui assessor do Genuíno, de 82 a 86. O Genuíno nos atende. O Genuíno, sim, agora ele está direto, ele está pela esquerda ainda por cima, entendeu? Então, mas eu conheço o Genuíno desde 68, entende? Desde as lutas estudantis e depois caminhos diferentes, foi para a guerrilha, eu fiquei na clandestinidade. A gente se reencontrou no mesmo advogado lá de Balpiveta, aquela turma toda, quando eu fui preso. E depois, quando a gente fundou o PT, eu estava no MEP e teve um racha lá e eu resolvi apoiar o Genuíno, a nossa turma, né? E ele ganhou em 82, entendeu? Foi uma vitória importante e tal. Sim. E aí ele era da esquerda, para dizer a verdade, ele era um esquerdista, você está entendendo? Do PRC. Eles queriam sair do PT, entendeu? Vão racha lá, vão sair do PT porque temos que falar nos comícios das diretas. O Genuíno tem que falar em nome do PRC e não do PT. E do PT falava o Lula, né? Claro, entende? Que era o presidente do partido, a maior liderança e tal, mas eles conseguiram todos ficar nesse momento, né? Nós dobramos, depois eu virei deputado estadual e tal. Então, em 89, o Genuíno, quando teve a queda do Muro de Berlim, ele deu um giro de 180 graus, entendeu? Ele achou que o socialismo não tinha nada a ver, ou tinha acabado, e papapá e tal. Como ele emanou o discurso dele, que era muito radical lá no Congresso, foi guerrilheiro, aquela história toda, ele foi se familiarizando muito com a mídia, entende? A grande mídia. E ele é um bom quadro político, né? Então ele começou a fazer um briefing diário. Eu falava isso para ele, entendeu? Aí, o que você está achando? Sabe aquele cerco de jornalistas? Papai, então. Quando teve os problemas, depois de 2010, rapaz, aí o bicho pegou, viu? Foi um massacre. Não se iludam com a mídia de direita, entendeu? Agora, veja, todo parlamentar de direita, de centro, de esquerda, ele quer, de alguma forma, ter visibilidade. Então, se você vai dar você está numa CPI, você vai dar uma entrevista para o Jornal Nacional, isso vira prioridade. Você vai para um gigante público e etc. Não, até aí tudo bem, né? Isso tudo bem. Agora, eu não entendo por que você não pode dialogar, isso é natural, que todo parlamentar vai fazer isso. Agora, ir nos portais da esquerda é natural, é trocar, entendeu? É pegar energia, é criar uma massa crítica. Essa que é a questão principal.
que eu acredito que quem está nos ouvindo aqui não é ninguém da direita, entendeu? Exatamente. Pelo Não, contrário. e assim, Ivan, eu vou fazer essa crítica de público. Quando o Lula estava passando pelo processo de lawfare, quando ele foi preso, nós conversávamos com o presidente. O presidente virou presidente e a gente nunca mais ouviu falar do Lula. Nem com a bancada do pessoal, tá? 3 anos não teve nenhuma reunião, só com o Boulos. Então. Mas é questão pessoal, não é partidária, entendeu? Não, mas eu acho até que no caso do Lula, tudo bem, ele é presidente, ele deve ter 88 mil. Não tá tudo bem, não, Marcelo. Pega a experiência do México. A Sheinbaum tá fazendo programa lá. É o que o Ivan tá falando. A gente não tá nem falando. Concordo. Ivan, eu sou jornalista. Eu já dei entrevista pro Globo. Não tenho nenhum problema de falar com a mídia hegemônica. Mas eu sei que eles são. Claro. Não, e também uma reunião com do Lula não ia ser com apenas um portal. Eu acho que aí tem que ser um planejamento coletivo, entendeu? E eu acho que não custaria ele não arrumar 15 minutos, aí, 1 hora que seja, para um debate, afinar a viola e tal. E como o MST se queixava e tal, mas o Lula sempre também, ele fez sempre uma boa sinalização para o MST, embora o MST esteja bem descontente com as... É difícil. A gente está vendo o Flávio Bolsonaro se aproximar e isso aí rolando. O MST está sendo descontente, mas não é por isso que ele vai romper com o Lula, não. Apenas que eles queriam mais terra, mais assentamentos e etc. Né? Não, é justo essa petição do Sem Terra, de todo mundo, é justo. Total. Tem que aproveitar também a deixa. Agora, é aquilo que a gente sempre fala, né, deputado? Tem gente que aproveita e faz fogo amigo, que dá bolado nas costas. Daí o cara tem que repensar. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!